Minasan, Genki desu ka? Mahito. Vocês viram no vídeo anterior como o trade e principalmente o day trade pode ser fascinante, né? E esse fascínio pode ser a sua ruína. Uma das coisas que nos fascina no trade é a liberdade. E esse conceito de liberdade varia de pessoa para pessoa, como vocês viram em vídeos anteriores. Então, não importa muito o que liberdade signifique para cada um. O fato é que, apesar de termos sim uma certa liberdade, para operar de uma forma eficaz, você vai ter que definir regras e limites para o seu gerenciamento de risco. Você vai ter que impor regras e limites que orientem o seu comportamento também. Mas por que é tão difícil definir regras e limites? Por que é tão difícil seguir as próprias regras que a gente mesmo fez? Meu nome é Ademar Secchi, eu sou um eterno aspirante a trader e aqui a gente vai falar sobre trade de mercados e investimentos. Se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Nos jogos de azar, o grau de risco de cada jogo é igual para todos os participantes. No trading, é você quem define o nível de risco que você vai assumir. Nos jogos de azar, já existem regras pré-definidas que tornam o jogo muito mais fácil. No jogo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir quanto a gente vai apostar. Precisa casar o jogo. Não é uma escolha. Você tem que fazer. Se não fizer, não joga. No trading, é você quem define o quanto quer ganhar e o quanto você aceita perder. Ninguém vai te obrigar a sair de uma operação. Ou seja, você pode estar ganhando muito num determinado momento, mas no minuto seguinte estar perdendo. E aí? O que você vai fazer? Vai assumir a perda? Vai continuar na operação para ver se ela volta para aquele patamar aonde você estava ganhando? E arriscar perder mais? Aí vem as lamentações. Por que eu não saí quando eu estava ganhando? Por que eu não assumi a perda logo depois? Para a maioria das pessoas, ter liberdade pode não ser tão bom assim. Acho que para uns 97%, esse número lhe é familiar? Para quem já passou por essa fase, a resposta é simples. Basta ter um bom gerenciamento de risco e seguir a sua estratégia. Mas na prática, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Os iniciantes persistentes fazem de tudo para não acreditarem, ou melhor, o seu padrão de pensamento faz de tudo para não acreditar que aquele trade que tinha uma alta probabilidade de dar certo, fracassou. Nos mercados, até existe alguns padrões que mostram pra gente quando existe uma oportunidade de compra ou de venda. Mas é só isso. De resto, é um ambiente totalmente incerto, totalmente sem limites, onde tudo pode acontecer a qualquer momento. É um fluxo constante de movimento. Mesmo quando os mercados estão fechados, os preços estão oscilando. Tanto que o preço de fechamento do dia anterior costuma ser diferente do preço de abertura. Nada do que a gente faz em qualquer outra atividade da nossa vida consegue nos preparar para um ambiente assim, totalmente sem limites, totalmente contraintuitivo. Essa é uma das muitas contradições no trading. Por um lado, a gente tem a total liberdade de controlar absolutamente tudo que a gente faz. Por outro lado, não existe nenhuma regra que nos oriente o que a gente deve fazer em determinada situação. Nenhuma regra de como a gente tem que analisar o mercado. Nenhuma regra de como a gente tem que montar nossa estratégia. E nenhuma regra que oriente nosso comportamento. A estrutura mental que a gente precisa ter para se manter fiel
a nossa própria estratégia. E é aí que começa muitos dos nossos problemas. Eu ainda não conheci nenhum trader que não oferecesse nenhum tipo de resistência para criar esse conjunto de regras. Essa resistência ela é muito sutil. Se por um lado você sabe que esse conjunto de regras é de extrema importância, por outro, você não tem a mínima intenção de aplicá-la. Seu padrão de pensamento não tem a menor intenção de pôr em prática o que tem que ser feito. Essa resistência pode ser muito sutil, mas ela é muito forte. E segundo Mark Douglas, ela tem uma origem lógica. O nosso padrão de pensamento ela é resultado da nossa educação social e das escolhas que outras pessoas fizeram por nós. Não quer dizer que não tem que ser assim, muito menos que elas estão erradas. Para viver em sociedade, a gente precisa obrigatoriamente aceitar um conjunto de regras e normas, quer você ache certo ou não. Durante nossa criação, muitos dos nossos impulsos para agir, expressar e aprender através das nossas próprias experiências foram rejeitadas. Ou seja, muitos desses impulsos ainda estão aqui dentro, e aqui dentro na forma de frustração, raiva, desilusão e até mesmo culpa ou ódio. E todos esses impulsos negativos ainda estão dentro da gente, funcionando como um imã que nos faz resistir a tudo que nos negue essa suposta liberdade de fazer e de ser tudo aquilo que queremos, quando queremos. Ou seja, eu sei a melhor hora de sair da operação. Não importa a estratégia que eu mesmo criei para mim. Não importa as regras e limites que eu mesmo estipulei para mim mesmo. Na hora do vamos ver, na hora que eu estiver na operação, eu tenho a liberdade de quebrar as minhas próprias regras. E tem mesmo. E é aí que a gente se dá mal. Ou seja, a primeira razão que nos faz atraídos pelo trading, a liberdade, é a mesma razão da nossa resistência em criar regras e limites para orientar o nosso comportamento. A necessidade de criar regras pode fazer todo sentido, mas encontrar motivação para fazer e segui-las torna esse processo um tanto quanto angustiante, principalmente quando a gente percebe que não consegue seguir nem as próprias regras que a gente mesmo criou. Isso não quer dizer que você tenha que eliminar todos os sentimentos negativos para ter sucesso no trade, mesmo porque essa é uma tarefa quase impossível. Mas é preciso ter ciência que esses seus sentimentos influenciam diretamente nas suas decisões quando você está operando. O importante é que vocês tenham entendido que todos nós temos essa resistência, em maior ou menor grau. E não significa que se sua resistência tiver um grau menor, vai ser mais fácil. Nos próximos vídeos, vocês vão entender melhor como a nossa mente trabalha e por que ela faz o que faz. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Considere também se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá!